Querida. O microfone. É porque assim, de manhã cedinho eu vou engrenando, sabe? Aos poucos. E no domingo, né? Bom dia a todos, um feliz domingo. Bom dia, Breno. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Muito bom estar aqui de novo. Bom dia, Lucas Gabriel. Bem-vindo também. Bom dia, Cris. Bom dia, Breno. Esse é um programa que eu ansiei muito para estar aqui com vocês. Especialmente porque da última vez, né, querida, a gente se desencontrou e eu estive aqui, você não esteve. Exato. E o Breno, né, estou terminando mais uma vez o livro do Marshall Rosenberg sobre comunicação não violenta. Eu tracei aqui alguns conceitos e o Breno, como super estudioso da CNV, vai ter muita coisa a acrescentar conosco também. Ai, que bom. Vocês são maravilhosos, né? Sempre trazem muito conteúdo. Eu vou aqui só facilitando e aprendendo. Estou amando fazer esse programa também, né? Agradecemos a Rai TV por ter comprado essa ideia, né, da gente, um programa que é inédito. Assim, eu não vejo nenhum programa em TVs espíritas falando, assim, um programa mesmo, né? Live sim, falando sobre a vida dos animais, da natureza. É uma alegria muito grande, assim, foi um sonho, né, realizado. E olha, o primeiro a dar bom dia para a gente hoje, olha aqui quem foi. Nosso Rafael. Olha, feliz dia, Cris, amigos do MOVE, que possamos nos mover exatamente a favor dos animais. E Flávia também é outra, viu? Que ela é a primeira que aparece aqui. Deve ter sido segundos depois de Rafa. Bom dia, pessoal. Que São Francisco de Assis esteja conosco em mais um dia de grandes ensinamentos. Pronto, Flávia já fez a oração para a gente, né? Murilo, querido, sempre aqui dando um apoio, ajudando no chat, né? A turminha do MOVE, gente, não fica aqui só na tela, não. Fica aqui no chat também, ó, ajudando a gente. Inês Soares, bom dia a todos, queridos. Bom dia, domingo, paz. Débora também, muito obrigada, Débora, pela presença. E nosso querido Daniel, que não pode faltar a nenhuma live. Não é só em defesa da vida animal, não, né, Daniel? Bom dia, queridos amigos, de Ideal de Amor em Defesa da Vida Animal. Querida Cris, queridos Lucas e Breno, Goiânia, Goiás. Ele sempre carinhosinho, cheio de animalzinho aí. Gente, hoje o tema aliás, a gente não pode nem dizer, hoje o tema é lindo, né? Estamos na segunda temporada do Em Defesa da Vida Animal. O episódio é o número 7. E o tema, o respeito à criação constitui simples dever. Né? Então fala de uma lei aí. E esses meninos lindos aí da turminha do MOVE vai ajudar a gente na interpretação. Eu vou fazer a descrição de imagem para que nossos amigos que fazem uso desse recurso, que são muitos, não são só aqueles que têm baixa visão, não podem enxergar momentaneamente, né? A gente sabe, é uma condição transitória, mas também alguns níveis de autismo e outras necessidades. Então, nós estamos em 3 na tela, dois quadros abaixo, dois quadros acima, um abaixo centralizado, desculpe. Acima, à sua esquerda, eu, Cris Mascarenhas, sou uma mulher de pele clara, loura, cabelo na altura dos ombros. Estou com a blusa Amor à Criação, do MOVE. Estou uniformizada. Atrás de mim tem uma parede lilás. Ao meu lado, à sua direita, acima, nosso jovem Lucas Gabriel. Ele é um rapaz branco, cabelos castanho escuro, cortados baixinho. Ele usa óculos com armação. Está também de MOVE. Está com a camiseta dele aí, ó, tá agasalhadinho, porque Manaus está chovendo razoavelmente. A temperatura baixou um pouquinho. E a gente que é daqui de cima, basta dar 26 graus, como ele disse, que a gente põe casaco. E atrás dele tem uma imagem de uma parede com um quadro, e ele está com o seu crucifixo penduradinho, e a marquinha dele, né? Ele sempre está com esse crucifixo dele. E aqui abaixo, centralizado, nosso Breno, que já esteve aqui também. Breno é um homem de pele morena, clara, ele tem os cabelos curtos, está usando um fone tipo aquele headset, que envolve uma parte da cabeça, também com amor à criação. Nós não só viemos todos uniformizados, mas com a mesma camiseta. Estamos iguaizinhos, né? E atrás dele tem uma parede branca, ok?
Então, sejam todos muito bem-vindos, os que estão chegando agora, participem, né? Façam perguntas, comentários, e a gente vai ter uma linda manhã de estudo. Vocês querem dizer alguma coisa, meninos, antes da gente ler a primeira mensagem? Tudo certinho? Vamos lá? Olha, a gente estuda... Podemos, né? Podemos Aqui, ó, partir. que a gente estuda opúsculo. O opúsculo, que quer dizer livreto, é um livro pequenininho. Ele foi produzido, foi feito em parceria com a FEB, Federação Espírita Brasileira, e o pessoal do MOVE. Tem 54 mensagens de benfeitores sobre a vida dos animais, sobre a natureza. 54 é um número pequeno de várias que eles pesquisaram. E a gente continua, a gente sempre gosta de dizer aqui, depois que a gente começa a ficar mais sensível à causa, a estudar, a gente começa a ver em toda a literatura espírita a natureza. É impressionante. A gente consegue enxergar uma frase, um comentário que está falando da natureza. É só ficar um pouquinho atento que a gente enxerga. Como é que pode adquirir? Não é, Breno? Não é isso, O né? nosso Eu começo site a já ver. tem mais de 200 já, e a gente já Sim. começa, para também não ficar excessivo até, a gente já começa a filtrar um pouco, porque a menção tem o tempo todo, então a gente já está começando a colocar as mais diretas mesmo. Então, Mais direto, essas 200 e exatamente. poucos são as mais diretas. Agora, menção, amor à criação, amor a toda a vida é em qualquer parágrafo de obra espírita. Exatamente. A gente é tão centrado na gente mesmo que a gente só enxerga o que diz respeito a nós, homens, né? Na forma nominal. Então, gente, olha, comprando qualquer livro pela FEB, vai de presente o opúsculo, chega pelo correio. Se o Centro Espírita quiser adquirir para estudar, que alguns têm feito isso, manda um e-mail para a FEB, que eles enviam para vocês. Se alguém não vai comprar livro, mas desejar, manda um e-mail também para a FEB, vai pagar o frete, mas aí recebe o livretinho. Mas você pode também baixar o PDF na própria FEBnet ou então no site do MOVE, tá bom? Que aí vai acompanhando a gente. Ó. Vamos lá, então, para a primeira mensagem, que é da benfeitora Joana de Ângeles. Ela tem muitas mensagens. Está no livro Garimpo de Amor, né? Em Salvador, 2015. O capítulo é Amor e Conflitos. Quem psicografou foi nosso querido Divaldo Franco. E ela fala assim: o indivíduo que se apiada do sofrimento do seu próximo, vegetal, animal ou humano, desejando ajudá-lo, facilmente se ilumina, em face do conhecimento que possui em torno do significado existencial da vida na Terra. Esse fenômeno é resultado das tendências universais resultantes do processo da evolução moral, manifestando-se nesse expressivo sentimento de compaixão dos mais altos que a psique humana pode exteriorizar. Olha que lindo. Eu vou começar por Breno, ordem alfabética. Vamos lá, Breno. Seus comentários, amor. Então a Joana, ela fala muito da compaixão, né? Nessa frase ela focou nisso, que é o dos sentimentos mais altos que a gente pode alcançar. E a compaixão também, eu sou bastante estudioso também, gosto de forma amadora, assim, ainda quero me aprofundar mais, mas eu gosto muito do budismo também, de que Buda falou. No livro Plenitude, de Joana, ela fala bastante também, ela explica um pouquinho dos fundamentos do budismo, ela também mostra ser muito simpática. Quanto mais alto o seu sentimento de amor, menos barreiras você coloca, né, entre a nossa crença e a crença do outro, como se fosse uma luta, né, entre uma coisa que ainda é característico da nossa inferioridade, essa separatividade, né? Então já não existe mais isso em Joana. Então ela aponta muito assim a maravilha que Buda ensinou, e Buda, um dos principais preceitos do budismo é o de desenvolver a compaixão, é o de ter compaixão por toda a vida, né? Amor por toda a vida. E eles seguem também, assim como no cristianismo, alguns mandamentos, né? Eles chamam de preceitos. São 5 preceitos básicos para um seguidor. E aí eu peguei aqui o primeiro deles. É bem bonito, olha só. O primeiro preceito é não matar. Todos os seres vivos temem a morte. Se seguirmos verdadeiramente o caminho da compreensão e amor, observaremos este preceito. Não só devemos proteger as vidas dos humanos,
como devemos proteger as vidas de animais também. Observar este preceito nutre compaixão e sabedoria. Então você vê que já de cara, já está ali para todos os seguidores de Buda, você vê esse a gente vai falar mais para frente, os outras referências desse dever, esse dever de amor, esse dever de respeito a toda a vida, né? Certo, Breno, que lindo, né? Olha, eu vou registrar a presença aqui da Toca dos Lobos, é a Andréa, né? Sempre está aqui com a gente. Fátima Soares, NEP, Federação Espírita Pernambucana, parabéns mais uma vez. Fez aniversário ontem, uma querida amiga, companheira de trabalho aí. Muito bom estar com vocês. Rinaldo, meu parceiro, né? Olha, muita gente aqui, a gente não tem nem como deixar de mencionar, né? Estão sempre com a gente por aqui, fazem parte do estudo. Olha só que mensagem linda, o senhor Dervesque. Um abraço fraterno do senhor Dervesque, admirador de vocês, de São José do Rio Preto, São Paulo. Olha aí, Lucas vai ser seu vizinho, viu? E a admiração é toda nossa e pelo estudo, né? Gratidão pelo carinho. Luquinhas, meu amor, o que é que você quer falar sobre essa mensagem linda de Joana? Bem, eu não ia comentar, mas a fala do Breno me inspirou. Como estamos falando do budismo, vem logo à mente sobre o jainismo, enfim, o hinduísmo, outras religiões ali daquela região. E em sânscrito tem uma frase muito bonita, que é Paraduka Dukkhi, e significa o sofrimento do outro é meu sofrimento. Não à toa, por exemplo, um dos preceitos mais importantes dentro da Ahimsa, né, da não violência, que fiz a tatuagem uma semana antes de virar espírito. Fiz tatuagem, virei espírito uma semana depois. Né? E dentro da Ahimsa, esse conceito da não violência, o Paraduka Dukkhi, né, é realmente você buscar, vamos colocar assim, abrir o coração para o que realmente você enxerga no outro. Porque amar, como a gente compreende muitas vezes, ou como o mundo nos ensina a amar, é muito mais um escambo sentimental ou um escambo espiritual, especialmente quando estamos falando do nosso relacionamento para com o Criador. Mas o amor realmente, como ele, da forma grandiosa, transformadora, como a doutrina espírita nos ensina, é uma condição de vida que destrói as barreiras, que retira as barreiras. Para amar realmente alguém, alguma causa, valores realmente espirituais, enfim, exige colocar-se numa condição de vulnerabilidade. E por que eu digo isso? Jesus, no capítulo 8 do Boa Nova, bom ânimo, perdão, Jesus em diálogo com Tomé, está conversando com Tomé, né? O testemunho de Tomé, finalzinho do Boa Nova. E Tomé quer um motivo de Jesus para que todos aqueles que são cristãos se identifiquem como cristãos. Senhor, qual que é a nossa senha? Como é que as pessoas vão saber que a nossa causa é honesta, que a nossa causa é justa? E aí, nosso Senhor Jesus Cristo diz, Tomé, diante de um sofredor, diante de alguém que chora, diante de alguém que está ali com o coração na sua frente, quando você quer consolar alguém, nunca busque ensinar nada de novo para essa pessoa. Contrapartida, sofra junto com ela. É o maior grau de consolo que você pode dar para alguém. Sofrer junto com ela. Paraduka Dukkhi. O sofrimento do outro é meu sofrimento. É claro que existe uma linha muito tênue entre empatia por mim mesmo e empatia pelo outro, mas isso depois, naturalmente, conversando, significa que a gente precisa prestar muita atenção sobre valores que nós já abraçamos e também valores que nós precisamos desenvolver. Mas isso não deve ser muito estranho para nós. Essa habilidade, ou tentar desenvolver essa habilidade, de olhar para o mundo e se apiedar do sofrimento de um animal, sofrimento da natureza. A Cris comentou também, né, com relação à nossa visão muito antropocêntrica, de olhar apenas para o nosso próprio sofrimento. Se nós, por exemplo, no século XVIII, até mesmo no século XIX com Kardec, tínhamos grandes dificuldades com relação à escravidão, valores de liberdade com relação à cor, foi necessário no século XX mulheres morrerem dentro de fábricas queimadas para começar-se algum grau de diálogo sobre liberdade da mulher na sociedade, direitos femininos, a comunidade LGBTQIA+, hoje também no século XXI especialmente. Então, se já é estranho para a gente, ou melhor, se já é comum para a gente se estranhar,
imagina o quão não é difícil realmente a gente falar de empatia com relação a animais, que não tem, vamos colocar, o mesmo tom de pele, não tem a mesma condição de pele, cabelos, tem escamas, espinhas e por aí vai. Não falam a mesma língua que a nossa, mas se comunicam entre si. Quer dizer, tudo isso para nós deveria ser, vamos colocar assim, uma simples faculdade, mas o nosso orgulho, egoísmo faz isso uma coisa assim que dê muita dor de cabeça fazer, porque a gente insiste em ir na rota contrária da evolução. A gente insiste em criar um universo só para a gente, quando na verdade, menosprezando qualquer valores da metafísica, valores do espiritismo, os animais estão aqui primeiro do que nós, a natureza está aqui primeiro do que nós mesmos, então é uma coisa que nós precisamos refletir com muito carinho e cuidado. Nossa, é tão lindo isso, né? Empatia. Aí, ok, você falando e eu lembrando de Chico, que chorava com aquelas mães, né? Às vezes não tinha nem o que fazer, mas chorava. Jesus chorou com Marta. Então, estar junto, partilhando, é muito mais importante do que você tentar se colocar no lugar do outro quando você, de uma certa maneira, está vendo com o seu olhar, né? Você nunca vai se colocar no lugar do outro. O outro é o outro, tem outras experiências, tem outras necessidades, tem outra história de vida. É um início, obviamente, é um exercício que a gente faz, a gente vai se aproximando, né? Mas o estar junto, às vezes, sem precisar de nenhuma palavra, a pessoa se sente tão acolhida, né? Porque as respostas estão dentro da gente mesmo. A gente nem pode, né? Faça isso, faça aquilo. A gente pode, no mínimo, fazer uma orientação, né? O Rafael Ludoff está lembrando aqui para a gente, ó, que o jainismo, criado no século VI antes de Cristo, ou antes da Era Comum, são vegetarianos estritos por crerem que, assim como os homens, os animais possuem alma, e todas as almas devem ser tratadas com respeito e compaixão. Isso. Quando a gente desenvolve esse tipo de virtude, a gente tem para com todos. A gente não escolhe, né? Porque a gente não escolhe quem amar, não é, meninos? Lucas e Exatamente. Breno, os amigos que estão aqui, né? A gente E uma simplesmente ama, coisa, né? é, Irmão, e uma coisa, como é que a gente começa a desenvolver isso, né? Como é que a gente, por onde eu começo, né? E aí muitas pessoas vão argumentar que não, nós temos que começar pelo humano, né? Então, assim, teve até uma fala polêmica agora essa semana do Papa, né? Meio que criticando ah, casais por estar tendo só pets e esquecendo de ter filhos, uma coisa assim, né? Eu não fui ler, com certeza a mídia sempre dá uma distorcidazinha nessas falas, a gente tem sempre que é ler na fonte, né? Vai ler isso, o contexto todinho da fala dele para ver exatamente o que ele quis dizer, exatamente, né? Vamos tomar sempre esse cuidado, né? isso. Mas acaba caindo assim, às vezes, numa estereotipada de assim, não, vamos ajudar as criancinhas pobres primeiro, aí depois a gente se preocupa com os animais. Mas é o que você estava falando, assim, o amor ele não tem barreiras, não tem separação. Você ajuda quem está na sua frente. E às vezes, por questões de personalidade, né, de aptidão ali, você se dá melhor para ajudar os cachorros de rua, né? Você vai se identificar mais com os animais de fazenda e não tem mal nenhum nisso, né? Tem até estudos assim mostrando que o dinheiro todo do mundo que é doado para instituições, para a ONG, 99% vai para humanos. Já estudos, eu participei de um curso que eles estavam mostrando. 1% vai para animais. Desse 1% de todo o dinheiro de doação do mundo, 99% é para pets. Então, para animais de fazenda, é 0,0 alguma coisa. Então, assim, é muito pouco. Então, não tem nem que ser uma preocupação de que nós estamos invertendo as coisas. E não, está longe de chegar no ponto e simplesmente amar, simplesmente vai amando pelo caminho, né? E pra gente que em algum momento da vida aconteceu comigo, aconteceu, né, com vocês em algum momento de descobrir práticas da indústria animal que a gente não gostou, né? Eu identifiquei ali crueldade, identifiquei ali falta de caridade, de compaixão. E aí bateu aquele sentimento de empatia, poxa, aquele outro ser vivo ali, senciente, cheio de emoções, sentimentos, está sofrendo e eu me sinto sofrendo, né? O sofrimento dele é o meu sofrimento também.
E aí a gente decide fazer essa escolha aí de parar de contribuir e começa até a falar, né? Então não tem problema nenhum. É fácil, claro que muito respeito quando um irmão ou irmã nossa vem com esse argumento, né? Ele está, na verdade, querendo dar uma desviada do assunto para não pensar. É um mecanismo de defesa do ego ali. Não me traz isso agora. Vamos falar de ser humano e tal. E aí, com tranquilidade, com empatia também a esse que está tentando fugir desse assunto, a gente acolhe e mostra. Não é bem assim. Dá para amar todos. O amor, ele só cresce na medida em que mais você ama. Ele é uma coisa maravilhosa, porque ele não segue a lógica do humano. E se eu tenho 10 reais, se eu dou 5, eu fico com 5. O amor, não. O amor, eu tenho 10 amor. Se eu dou 5, eu passo a ter 50. Ele é uma maravilha. Multiplica, né? Sim, porque quando a gente faz um bem, a gente não tem noção da proporção. A gente pensa que está ajudando um animal, uma pessoa, mas tem uma cadeia ali junto, né? Tem a família, tem, né, quem está ao redor. É uma coisa impressionante, gente. O bem e o amor não tem limite, não tem Também limite tem mesmo. uma outra frase do budismo muito bonita, que assim, é uma linha do budismo, enfim, é um livro que eu li, que diz que o comer carne, é bem forte essa citação, o comer carne extingue a chama da grande compaixão. E aí aquilo me fez refletir bastante, mas eles estão indo nessa linha, de que na medida em que você não mais gera demanda para a morte dos animais, você aumenta essa compaixão em você, porque a compaixão ela vai se multiplicando. Então, é uma frase interessante para pensar também. Eu queria acrescentar uma coisa no diálogo, né? Porque quando a gente fala sobre isso, sobre essas questões que são prioritárias, são primeiras e por aí vai, a gente tem que levar em consideração algumas coisas muito importantes. Primeiro, quando Jesus fala assim, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. O amor não tem um checklist de coisas assim que tem que ser correspondidas para a pessoa ser amada. Né? Não é como, por exemplo, quando Jesus fala não ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas nos céus, esse tesouro ele não é repartido, como o Breno falou, apenas com seres humanos. A gente que acha, por exemplo, que nós somos os primeiros na linha da salvação, precisamos ser salvos primeiro, e então a gente busca salvar os animais. Mas a gente menospreza, né, por exemplo, como a gente vê ali no Livro dos Espíritos, que Deus ao mesmo tempo cuida do microcosmo, do macrocosmo. Então, se, por exemplo, nós somos imagem e semelhança de Deus, por que a gente faz questão de restringir tanto o nosso amor? Naturalmente, a gente precisa ter cuidado com aqueles que são próximos de nós, não podemos menosprezar valores e até mesmo compromissos importantíssimos, encarnatórios, com o círculo familiar que nós estamos gravitando em torno, por aí vai. Mas se a gente realmente traz o argumento de que, olha, quando o mundo for regenerado, aí sim a gente passa a pensar nisso, a gente cria a ideia, a falsa ideia de que o mundo se regenera, ou melhor, que nós nos regeneramos porque o planeta se regenera. E é exatamente o contrário. O planeta só se regenera porque nos regeneramos primeiro. O planeta se regenerar é um efeito da causa, que é a regeneração da criatura humana primeiro. E a criatura humana, embebida nesse orgulho imenso, nesse egoísmo absurdo, Kardec fala lá em A Gênese, na primeira parte, o orgulho, o egoísmo fez que o homem pensasse que toda a natureza foi criada para o seu bel prazer. Para o seu bel prazer. Quer dizer, isso é tão absurdo, é tão estranho, porque em vez de sentir-se parte nessa visão realmente egoística do orgulho, o ser humano se vê à parte, se vê realmente fora. Não se vê parte, ele se vê à parte. Né? Vamos colocar o acraseado aqui. Mas por que eu estou comentando isso? Né? Eu falei um pouco da comecinho da CNV, né? E o Breno eu sei que vai poder acrescentar bastante aqui. E um dos primeiros argumentos que Marshall Rosenberg, né, o pioneiro da comunicação não violenta, ele fala sobre como a violência no mundo se espalha, principalmente pela nossa linguagem. E a linguagem está muito atrelada a padrões de pensamentos, maneiras que a gente é criado, por aí vai. Ele fala o seguinte, a maneira que a gente se comunica, que é muito rude, muito violenta e por aí vai, está intimamente ligada com, vamos colocar assim para não complicar muito, tomar muito tempo dos amigos, mas está intimamente conectada ao fato da gente se desconectar com realmente o coração, com o que o coração fala, com os sentimentos e as nossas próprias necessidades. Esse pensamento, esse padrão vibratório da alma de pensar apenas em si mesma,
de realmente se colocar sempre no centro de si, se desconectar com o outro, é o que a gente vê espalhado em larga escala, de respeito à natureza, menosprezar os animais, achar que somos os primeiros e por aí vai, quando na verdade a gente menospreza qualquer fala de Jesus. Quando Jesus, eu sempre trago essa fala quando comento alguma coisa do móvel, Mateus 16:15. É um dos últimos versículos do Evangelho de Marcos, perdão, Marcos 16:15, os últimos versículos, e Jesus fala assim: indo ao mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura. Criatura, isto é, aquilo que é criado por Deus. Não é a todo homem, toda mulher, o justo, injusto, o santo, pecador, não é gentil, não é judeu, é especialmente a toda criatura. Ao homem, ao animal, à planta, à natureza e por aí vai. Por isso que a gente louva tanto São Francisco de Assis pelo seu trabalho. Porque é alguém que realmente soube olhar para o próximo realmente como extensão do amor de Deus. Ou como merecedor do... ou como receptáculo do nosso amor, merecedor do nosso carinho, extensão da gente mesmo, sabe? E a gente menospreza a oportunidade de amar porque tem coisas entre as mais importantes. Tem uma fala do nosso amigo espiritual que ele traz de quando em quando, que é: a vida se vive em todo lugar. Então, se o objetivo principal da vida é amar, como a Fátima colocou aqui nos comentários, não faz nenhum sentido amar apenas em condições especiais. Se é uma coisa tão gostosa, é uma coisa que realmente sublima a alma, que funciona pro alto, eu quero ver em todo instante. Eu quero ver a segunda sem carne, eu quero me educar, eu quero cooperar com a natureza, eu quero cooperar na casa espírita, eu quero amar. O amor, ele não se controla nesse sentido, ele se esparge, sabe? É como força multiplicadora da alma. Muito lindo. Como amar a Deus sem amar toda a sua obra, né? Pergunta Jesus na lição a Nicodemos, lá no Boa Nova. É isso, né? Tem o MD, um participante aqui do chat, está mencionando aqui, ó, e as obras de Marcel Benedetti. Vocês querem fazer algum comentário? Eu não tenho tanto conhecimento das obras dele, eu li um pouquinho de um dos livros, mas sei o pouco ali que estava, ele também é um defensor dessa causa, né? Tem alguns, né? Alguns livros, né? Todos os Se cães você... merecem, todos os animais merecem o céu, ou todos os cães merecem o céu, tenho certeza. Acho que é um dos livros exatamente. dele, e que ele vem trazer, ele também é uma força nessa direção, né? Até onde eu sei. Ele vem trazer essa mensagem também, em muitos aspectos. Vale a pena, sim, dar uma olhada nas obras dele. Exatamente. Eu nunca li nenhum livro do Marcel, mas eu sei que ele também é engajado, em maior ou menor grau, né, na questão de educar, né, ou trazer conceitos espirituais com relação à vida espiritual dos animais, enfim, falar um pouco da ética também. Mas independente disso, né, porque eu não posso aferir valor com relação à obra, né, mas me recordo de Marcos, capítulo 20, capítulo 9, versículo 35, acho que vai até o 40, tem alguns discípulos ali que comentam com Jesus: olha, tem um grupo de pessoas que não são dos nossos e estão expulsando demônios em teu nome. O que a gente faz? A gente falou para eles pararem imediatamente. E Jesus falou: olha, não impeçam eles, porque quem não é contra nós é por nós, é conosco. Né? Então, se é um irmão que se dedica ao estudo da causa animal, à luz da doutrina espírita, ou até mesmo à luz de outros princípios mais nobres de outras religiões, né, que possamos lê-lo também. Kardec de forma nenhuma poderia menosprezar o estudo de qualquer obra apenas pelo autor, mas realmente não posso falar outra coisa senão que possamos ler o amigo, que possamos realmente ver o que ele tem trazido para a mesa com relação a esse tema. Muito bom. Ele traz conceitos espíritas, o Marcel, né? Tem cursos, ele é bem atuante, realmente. Tem uma frase linda aqui que eu estava buscando enquanto a gente estava conversando, que ele colocou no site dele, ele citando Francisco de Assis: toda criatura em desgraça tem o mesmo direito a ser protegido. Todas as coisas da criação são filhas do Pai, irmãos do homem. Deus quer que ajudemos os animais, se necessitam de ajuda. Francisco de Assis. Tão lindo, né? Muito bom essa frase que ele colocou. Obrigada, viu, pelo comentário, né? E aí fica a dica para as pessoas conhecerem. Bom, meninos, a gente tem... Quer falar algo, Breno? A Stella mencionou o nome do livro que eu estava tentando lembrar. Todos os animais merecem o céu.
Esse é um livro muito bonito. ótimo. Muito bom. Luquinhas foi rápido aí, já colocou. Obrigada, Lucas. Gente, a segunda mensagem é de Joana também, Joana de Ângeles. E psicografia de Divaldo, né, como sempre, Encontro com a Paz e a Saúde. Está no capítulo 10, Em Busca da Iluminação Interior, item Processo de Autoiluminação. E ela diz assim, ó, é através da sua vibração de generosidade que se desdobram os sentimentos de benevolência para com todos, de simpatia e afeto para todas as formas de vida, mesmo não sencientes, montanhas, pedras, metais diversos, vales, rios e mares, florestas e jardins. Bem dentro do que a gente está falando, né? Vamos começar por Luquinhas dessa vez? Vamos. Quando eu estava procurando alguma coisa aqui no arcabouço mental para comentar com vocês, eu me lembrei de velhas recordações. A introdução do Renúncia, né? Que Alcione, criancinha, conversando com o Padre Damiano, uma das encarnações do nosso Emmanuel, ela faz assim. Não raro levantava um semblante infantil para o céu e perguntava ante senhoras: Padre Damiano, quem terá feito as nuvens que parecem flores grandes e pesadas, que nunca chegam a cair no chão? Deus, minha filha, dizia o sacerdote. Mas como se no coração pequenino não devesse existir esquecimento das coisas simples e humildes, voltava ela a interrogar. E as pedras? Quem teria criado as pedras que seguram o chão? Foi Deus também. Então, após meditar de olhos mergulhados no grande crepúsculo, a pequenina exclamava: Ah, como Deus é bom! Ninguém ficou esquecido. Então, ter um coração assim, um coração sensível dessa forma, como o Orsino já demonstrava desde a infância, exige amar muito. E mais uma vez, o amor não se controla, o amor se expande, ele se espalha. É como o João Evangelista comenta ali, capítulo 4 da sua primeira epístola, né? Ele fala o seguinte, olha, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O primeiro ponto é esse. Depois ele diz, olha, se alguém diz que ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso. Porque como pode não amar alguém que vê e amar alguém que não vê? Isto é, para amar a Deus, vamos colocar assim, o outro é o intermédio entre o meu amor e Deus. Porque é realmente como eu demonstro o meu amor para Deus. É admirando a natureza, é admirando o Criador. Ontem nós estávamos reestudando o comecinho do Livro dos Espíritos, e logo nas primeiras perguntas, né, sobre Deus, a criação, enfim, né, a partir da pergunta 4, Kardec pergunta como é que se prova a existência de Deus. E os Espíritos olham, não existe efeito sem causa. E Kardec, naturalmente, com seu instinto científico, vai perguntando ainda um pouquinho mais. Tá, mas e aí, como é que se prova? Tudo bem, não tem efeito sem causa, mas como é que faz? Olha para tudo que existe. E olha tudo que o homem não criou. A razão vos dirá. Olhai para a obra, olhar para toda a obra e olhar realmente para quem assina a obra. É como um pintor, Kardec coloca nos comentários. Um pintor, você reconhece o estilo, a assinatura e por aí vai. Basta olhar como tudo se encadeia na natureza, como tudo segue uma ordem, uma lei. Ainda que pareça caótico, ainda que pareça realmente absurdo, que surja uma sensação de caos realmente gigantesco, tudo segue uma ordem. Vou aqui cooperar com nossos amigos baldianos, né? Como Pietro Baldi coloca, no mundo há leis. Essas leis são regidas e foram criadas por Deus. Então, quando a gente se desconecta dessa realidade, quando eu realmente não olho para o mundo, não olho para a criação de Deus, para tudo que foi criado pelo seu amor, para cooperar com a nossa própria evolução, eu me sinto isolado, sozinho, não me sinto grato, por aí vai. É muito mais fácil cair em tentação, é muito mais fácil sentir sozinho, sabe? Imagina, por exemplo, lá em Gênesis, no Antigo Testamento, quando, pela linguagem simbólica, né, Deus, isto é, para nós, os espíritos, a espiritualidade, conversando com Abraão e fala, Abraão, olha para as estrelas do céu. E ele olha assim, rapaz, é muita, né? Porque o céu de noite no deserto é salpicado de estrelas. É muita, rapaz, é muito. Então, a tua geração será tão farta quanto as estrelas do céu. Porque é salpicado de estrelas. Agora você imagina quando a gente considera a luz da ciência dos nossos tempos, que cada estrelinha ali tem vários planetas em torno, são galáxias distantes. A nossa, como diz Kardec, a humanidade não está restrita à Terra, ela está espalhada em todo o universo.
É realmente quando a gente olha para a natureza que a gente sente esse sentimento de pertencimento, não o contrário. E é um sentimento que a gente precisa muito valorizar. Porque, mais uma vez, se a gente fica nessa argumentação de que preciso esperar o planeta regenerar para então realmente começar a introduzir outros valores de caridade, é como o Chico diz. Se eu esperasse todas as condições ideais, não teria começado a trabalhar nunca. E aqueles que se colocam argumentos para não amar, infelizmente, estão perdendo a oportunidade de serem muito felizes já nessa encarnação. Olha, sobre antes de Breno fazer o comentário dele, a Débora, ela ajudou aqui, ela disse de um programa, o programa Nossos Irmãos Animais, na Rádio Boa Nova. Foi criado, está dizendo justamente que foi criado por ele, por Marcel, e aí eu lembrei que eu fiz uma palestra sobre um livro dele, A Espiritualidade dos Animais. Eu lembro até que eu estava com um livro, teve uma pessoa, uma moça que ficou tão emocionada com o conteúdo do livro, que ela veio falar comigo e eu até dei esse livro para ela na hora. Aí não lembrava que tinha já lido ele, mas veio perfeitamente agora. E tem alguém perguntando, Débora, se você souber, ela está dizendo aqui, respondendo já, Dalva, é às quartas-feiras, às 14 horas, o programa. Então, fica aí, para nós que somos, né, estudiosos, mais uma dica, né, ela está dizendo que a doutora Irvênia contribui aí, inclusive, levando esse programa, depois do que ele desencarna, né? Aí, graças a Deus, traz um comentário, irmãos, quando somos abnegados, né, como somos obrigados a fazer eutanásia nos animais, dói muito, mas eles estão sofrendo muito. Tivemos que fazer em uma gata, ano passado, e há algum tempo foi em uma cadela, não tinha cura. Somos perdoados. Quando não tem cura, somos perdoados. O espírito deles nos perdoa e o espírito deles nos perdoa de acabar com o sofrimento deles. Eu achei esse comentário interessante para vocês falarem algo sobre, se vocês desejarem, né? Sobre a eutanásia dos animais. Porque a gente está falando de lei, de dever, está dentro, né? Cabe, né? No que a gente está falando hoje. A Nath, eu sei que a Nath, até ela, a nossa colega, né, que estuda veterinária, ela conversa bastante sobre esse tema, discute bastante. Eu não sou muito conhecedor. Agora, uma coisa que eu poderia só acrescentar, se puder ajudar, é que esses grandes mestres falam muito disso, tudo é a intenção com que você faz. Se a intenção, ainda que você não tenha total conhecimento mas se você faz com uma intenção de amorosa, de ajudar aquele serzinho, e você se municiou ali de todas as informações, até científicas ali do veterinário e tudo mais, de que esse animalzinho está em sofrimento, e você faz com uma intenção sincera e de amor, pode ter certeza que a espiritualidade está junto e não se preocupa com essa questão de perdoar, porque, enfim, o perdão tá presente em todo momento, né? Mas fazer sempre com aquela intenção de amor, intenção de ajudar aquele serzinho, e vai se informando, já que você, talvez na sua vida surgiu essa questão, talvez é um chamado para que você se aprofunde ainda mais, vai estudar. O próprio Move tem, no nosso canal do YouTube, tem lives falando, toca bastante nesse assunto, vai ouvir a opinião, vai ouvir e considera, usa seu próprio discernimento, né, para considerar tudo isso e tomar suas próprias decisões. Em 2019, um pouquinho antes da pandemia, a gente teve ali em novembro um Congremov, na época, né, pelas condições, a gente podia fazer presencialmente, a gente fez em São Paulo ali, né, o Breno vai lembrar, e a gente visitou a ASEAMA, Associação Espírita Amigos Animais, um domingo ali no finalzinho do evento, e a gente conversando com a Sandra Calado, né, que é a coordenadora ali dos trabalhos, ela falou sobre os estudos que eles fazem, né, conversando também com os amigos espirituais nas reuniões mediúnicas, enfim, né. Lembrando que a SEAMA é um centro espírita voltado 100% para os animais. Os trabalhadores são veganos, nos dias das atividades mediúnicas eles são crudívoros, enfim. Já teve aqui, viu? Desculpa, Luquinha, já teve aqui a Iracema, né? Sandra Calado. Sandra, exatamente, já teve. Então, assim, quem quiser, gente, procura aí na playlist do Em Defesa da Vida Animal, que vai encontrar. Ela traz muita informação. É bem interessante, viu? Ela teve aqui o ano passado. E aí a Sandra comentou o seguinte:
que certa feita, conversando, né, com os amigos espirituais da casa, os coordenadores do trabalho, ela questionou eles, porque ela é médica veterinária, formada, e ela coordena a casa já há mais de 10 anos. Ela questionou sobre a eutanásia. E o que os amigos espirituais comentaram com ela são de que nós, na condição de humanidade, nós somos tutores da vida. Aqueles que estão, vamos colocar, não atrasados, porque isso não é verdade, mas realmente que estão em alguns anos anteriores a nós, na escala evolutiva, nós somos para eles tutores, professores, irmãos mais velhos, como diz o livro do Espírito, representação de Deus para eles, por aí vai. Ela diz que para nós é realmente um desafio essa condição, ou ter a escolha, saber escolher entre eutanásia e não eutanásia. Então, ao mesmo tempo, é um desafio grande para nós, mas ao mesmo tempo um aprendizado. E acredito que as ponderações que o Breno trouxe sobre imunir-se de conhecimento, imunir-se com relação à informação, seja espírita, científica e por aí vai, naturalmente, questionando sempre o íntimo para realmente ver o motivo de você tomar determinada escolha, eutanásia ou não eutanásia, a gente sabe que com relação aos animais existe, não vou dizer afrouxamento, mas exige um grau de permissão maior para que a gente pondere isso em comparação, em comparação à eutanásia em seres humanos. É exatamente o que Flávia está ponderando aqui. Ó. Eu vi a Sandra Calado falando em um podcast sobre eutanásia, que se não há tratamento possível e nem meios de aliviar a dor, o procedimento é permitido. E a Ju, bom dia, Juzinha linda, está dizendo, tem os chamados cuidados paliativos, olha, que tem para humano, para animais também, que auxiliam na passagem dos nossos irmãos. Então, não se tira a vida, né? A gente não fica com esse peso, tirar a vida do animal, que a gente sabe que a vida ela está sendo útil até o último suspiro, né? E que é na hora de Deus, né? Que o ideal é que seja naturalmente, mas ele cumpre esse tempinho dele, né? Sem o sofrimento, dentro do cuidado paliativo, né? Que é uma questão de compaixão nessa fase, né? Que tanto tem para o humano e tem, ela está explicando que tem para os animais também, para que tenha uma morte digna, né? Breno, querido, a gente saiu tanto, né? Você quer que eu leia de novo a mensagem para você, amor? Eu tenho aqui, eu tô na minha frente aqui. A gente deu uma passeada, não foi, Lucas? Pois é. Que então ela está falando sobre a vibração de generosidade, né? Que Isso, se desdobra em benevolência para com todos, inclusive todas as formas de vida, não só as vidas sencientes. Só, talvez, no título de esclarecimento, né? Ela está usando um termo que é científico, né? O que é ser senciente? Tá muito ligado à consciência, é você ter a capacidade de sentir, de experimentar emoções, muitas vezes tão complexas quanto as nossas próprias humanas, né. Então isso que é a senciência. A senciência ela só para diferenciar da consciência, às vezes uma pessoa ela está em coma, então a consciência dela está rebaixada. Mas ela continua experimentando sensações, então ela continua sendo senciente. A senciência ela está até acima da consciência, né, nesse sentido. É uma capacidade de sentir, de experimentar sensações e emoções, inclusive complexas. Então, nesse sentido, se diferencia os animais, que são sencientes, das formas de vida minerais, que é uma montanha que ela coloca ali, né, as montanhas, as pedras, os rios, as florestas, que não seriam sencientes, ou seja, elas não têm emoções complexas. Basicamente, a ciência vai dizer que se você não tem um sistema nervoso central e um cérebro como os animais evolutivamente desenvolveram, você não é senciente. Mas isso também, então, de novo, eu poderia partir, agora que eu sou vegano, então eu só vou ter consideração pelos sencientes. Os não sencientes que se explodam. Mas não é por aí também, porque a gente vai voltar e vai cair naquele divisionismo, naquele separatismo, né? E é muito comum de se ver entre a comunidade vegana o tanto também que cresce em nós o nosso apreço, o nosso amor pela natureza, né? Essa busca. O sonho de vegano, né? Vamos dizer, um estereótipo de vegano é sair da cidade, ir para o campo, ficar lá abraçando as arvorezinhas, tem esse estereótipo, mas é porque é isso, cresce na gente esse sentimento de amor por toda a natureza, por toda a forma de vida, né? E Joana está dizendo que isso acontece mesmo, é um desdobramento
desse movimento, né? E só para terminar, o Lucas falou da CNV, né, do Marshall, e da importância que ele coloca da gente estar cada vez mais conectados ao nosso interior, à nossa essência. E a gente tem que prestar atenção o tanto que essa vida moderna, o tanto que viver numa cidade, que é um ambiente mais artificial em relação a milhares e milhares de anos de evolução que a gente viveu lá na selva, né? E o tanto que o homem hoje está vivendo uma vida mais artificial, e o tanto que isso desconecta a gente da nossa essência. Então, uma busca, fica aqui como lição para cada um de nós aqui ouvindo, uma busca muito importante é justamente essas ferramentas que vão fazer um movimento inverso agora, de voltar a nos reconectarmos. Essa coisa linda que os antigos tinham lá de olhar para o céu à noite e ver aquele céu coalhado de estrelas, dava uma conexão imediata com o interior. O exterior e conectava a gente com o interior. Hoje em São Paulo eu olho aqui, quando a gente olha uma Vênus assim, tá mais brilhantezinho, a gente fica uau, né? Fica bobo de ver. Eu tô com uma vontade, eu falei que o meu sonho de 2022 é tentar ir para um lugar e ver estrela. É uma das minhas metas, assim, eu queria tentar ver. Porque isso volta a reconectar. Então vamos buscar isso em 2022 para a gente aqui, ó. Vamos voltar a ir para dentro. E aí o nosso discernimento, essa voz interior que vai dizendo para a gente como agir, né? Que fontes buscar de informação, vai crescendo em nós como uma voz interna que vai nos encaminhando sempre para mais conexão, sempre para uma vida mais alinhada com os princípios éticos da gente, os valores mais fortes de compaixão, de empatia, de amor. Breno, Heloísa Teixeira, como começar essa jornada vegana aos 64 anos? Olha, eu sei que... pode falar, isso, responde. Eu sempre lembro de uma amiga minha, uma amiga nossa, que ela, já há uns 6 anos, ela decidiu se tornar vegana, aí ela mora com a mãe e com a avó. A mãe, por volta de uns 50 e poucos, quase 60, falou, eu vou também. E a avó estava com 91 na época, 91 anos na época. Falou, não, ué, se vocês duas vão, eu vou junto. Não sei nem o que é esse trem aí, mas tamo junto. E ela tomava umas 3 medicações já para pré-diabetes, para hipertensão. Não deu 6 meses, parou de tomar, só ficou com uma que era da tireoide ali. Mas parou de tomar a medicação, a saúde dela, a médica, né, aquela médica geriatra, falou assim, ó, não sei o que você fez aí, mas continua, porque tá dando certo. Então, assim, não tem essa barreira. A barreira, ela é muito mais psicológica. É a psicológica que essa irmã, não peguei o nome dela aqui, mas que ela pode trabalhar mais, assim, né? Porque essa mito de estar velho, né? Como é que tem esse negócio de velho se nós temos 1 milhão de anos, no mínimo, cada um de nós? 1.064 ou 1.020 e pouquinho do Luca? Não faz diferença nenhuma essa diferença aí. Então, trabalha essa coisa mais psicológica da mente mesmo. Não tem... E o benefício é maior. O benefício, quanto mais velhinho a gente vai ficando, eu que já estou aqui com meus 47, o benefício é maior, porque a gente vai ficando mais de idade, vai dando colesterol aumentado, a pressão alta. Uma semana, é igual parar de fumar. Uma semana seguinte, o corpo começa já a se regenerar. Começa a melhorar, assim. Segue direitinho orientações aí médicas, se você achar que deve. Tem muita informação na internet. Tem os médicos vegetarianos. Tem o Dr. Eric Slivit. Se quiser, manda mensagem para a gente no Move. Entra lá no nosso Telegram e vai pedindo dica. A gente vai... Estamos juntos aí nessa caminhada que é sucesso. Perfeito. Viu, Heloísa? Heloísa. Sucesso aí na transição. Olha, Leandro disse que ele convidou você, viu, Breno? Mas eu estou dizendo a gente já, né? Eu e Lucas também, a gente se incluiu. Não, primeiro sou eu, depois... Vem aqui para o interior de Goiás, Breno. E Ju também, o Ju também se ofereceu, igual a mim, viu? Vamos fazer caravana, vamos fazer caravana. Passar a pandemia, nós vamos eu sem procuração, falando por Lucas também. Vamos todo mundo para lá. Luquinhas, quer falar de alguma experiência sobre isso? Eu quero falar duas coisas. A idade? Fica à vontade. Com relação a Heloísa, o Breno falou sobre a dificuldade, né, o psicológico, e o Dr. Eric, ele fala realmente isso, né? Virei vegetariano ali, misericórdia, nem lembro quanto tempo, mas
Eu lembro de ver alguns vídeos, enfim, ele comenta que o difícil não é você abdicar da comida, dos alimentos industrializados, ou até mesmo que tem origem animal, ou abdicar da carne em si, mas o difícil é realmente o convívio social. Fora o padrão psicológico, o amor das papilas gustativas, também convívio social é realmente uma consideração que a gente precisa ter em mente para aguentar a batalha. Mas com relação à idade, eu só vou me resumir a dizer que o mundo ele não é dividido, vamos colocar apenas na condição de encarnados, entre jovens e velhos. Ele é dividido entre jovens e jovens há mais tempo. É apenas isso. Então, toda hora é hora para começar. Né? Toda hora é hora para começar. Isso. Uma vez, só para dizer assim que não acrescentei nada de útil, o Chico ele tinha 30 anos. E ele estava muito doente, muito doente. E estava com tanta febre, e ele orou, ele achou que ia desencarnar, de tão malzinho que ele estava. E ele orou, apareceu Emmanuel, o que foi? Você me chamou? Chamei, Emmanuel, eu acho que finalmente chegou a minha hora, as doenças do corpo estão muito altas, estou no ápice da dor, acho que dessa noite eu não passo, Emmanuel. O que tem? Emmanuel daquela maneira que a gente já conhece. E aí, Chico, Emmanuel, quando eu chegar no mundo espiritual, você pode me receber? Não, estou muito ocupado. E foi embora. E aí ele orou mais uma vez para sua mãezinha, né? Maria. Maria veio, Maria João de Deus. Mãezinha, acho que eu vou desencarnar. Acho que agora não passa. Chico com 30 anos. Quando eu desencarnar, me recebe no céu, por favor, para não chegar na transição sozinho? Não, meu filho, eu queria muito. Mas a Emmanuel falou que eu não tenho permissão. Sinto muito, foi embora. Ele orou pela terceira vez e pareceu o doutor Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra, oi Chico, o que foi? Eu vou morrer, doutor Bezerra, eu estou muito doente. Eu sei que dessa noite eu não passo. Eu sei que o senhor é muito ocupado, mas será que o senhor pode me receber no mundo espiritual? O doutor Bezerra olhou para ele, Chico, Emmanuel não deixou. Tô indo. Aí foi embora. Acabou que Chico se curou da doença, da febre, e desencarnou com 92 anos. 62 anos a mais. Né? Viveu mais de 6 décadas à frente. Então, comparando assim ao tempo, né? Embora a gente saiba a condição da condição do encarnado, como os espíritos dizem para Kardec, o livro dos espíritos, é o piscar de um relâmpago, que é 62 para 65, para 70. A gente não sabe se vamos viver mais 10, 25, 50 anos. O importante é começar a amar desde já. O importante é começar a se melhorar desde já, a realmente deixar a empatia espargir no coração, inundar a alma e por aí vai. O importante é amar desde agora. Exatamente. E ninguém tem idade? Que coisa de idade é essa, gente? Nós somos espíritos, né? Com milhões. Na realidade, nossa idade é a conta que Breno fez. Milhões de anos que nós temos, isso sim. Cris, a Heloísa comentou aqui sobre as considerações da proteína animal, enfim, devido à idade. Desde 2014, o Ministério da Saúde do Brasil, tem outras entidades governamentais no Brasil e fora do Brasil que podem atestar essa informação também, mas desde 2014, na cartilha anual sobre alimentação para os brasileiros, o Ministério da Saúde do Brasil coloca uma seção específica para vegetarianos e veganos. Desde 2014, eles atestam, o Ministério do Brasil, de que uma alimentação vegana, especialmente para nós, isto é, uma alimentação vegetariana estrita, ela é claro, balanceada, enfim, mas bem equilibrada, ela é uma alimentação, vamos colocar assim, permitida para qualquer idade, qualquer condição social. Isto é, tanto para crianças nascituros, mães grávidas, qualquer estágio de crescimento do ser humano, seja criança, seja adolescente, adulto, idoso, nectude, por aí vai. Isto é naturalmente balanceado, uma alimentação absurdamente saudável. Então, se o próprio Ministério do Brasil diz, né, o que nós vamos dizer? E só a minha mãe também vai fazer 69 agora, mês que vem. E a minha mãe já vai fazer uns 4 anos que ela também, por eu falar tanto, no começo eu falava demais. Mas tentava falar com carinho, mas aí, tentando ver quem da família, assim, sintonizava mais com a mensagem, né? E ela esperou. E aí, ela e a minha irmã, as duas moram juntas. Foi engraçado, a minha irmã falou, na verdade, eu tava dando aí uns 2 anos de prazo para ver se você ficava doente. Já que você não ficou, então acho que a coisa tava certa mesmo. E aí ela e a minha mãe pararam de comer carne, já
Já vai fazer uns 4 anos isso. Então e essa coisa de proteína animal, Heloísa, a ciência já mostrou que, na verdade, o corpo não identifica lá dentro, quando você ingere um alimento, ele quebra aquele alimento em moléculas, né? Essa molécula, ela não tem um marcador ali, isso aqui é animal. Não tem muito isso, não. A gente precisa de aminoácidos. E, de acordo com todos os estudos, os aminoácidos podem ser obtidos de fontes vegetais. Então, os realmente aminoácidos que a gente precisa são os essenciais. Todos os essenciais estão nas plantas também. E é justamente de lá, inclusive, os animais que se come extraem os seus aminoácidos. Então, no fundo, estamos todos comendo os aminoácidos das plantas. É só que os animais dão uma embaladinha no pacotinho, mas quando a gente come o corpinho dos animais, a gente volta a quebrar de novo em aminoácidos. Então não fez diferença. É curioso, né? Porque nenhum ser, assim, né, vamos colocar assim, nenhum animal gera proteína, uma fábrica de proteína. Acho que o que o Breno fala é muito importante ser refletido. A gente só come as proteínas que os animais já comeram anteriormente. E é curioso, porque o Dr. Eric também fala sobre isso. Ele fala o seguinte: sei lá, a gente come feijão preto e carne assada. Ainda que possa existir mais proteína na carne assada, ele diz que, em comparação com o feijão preto, a gente absorve 20% da proteína que está na carne assada e 80% da proteína que está no feijão preto. Ainda que seja maior na carne, a gente absorve mais do feijão. Então. Olha a Flávia aqui. Flávia hoje está danada. Os gorilas são enormes e fortes e só comem plantas. Isso. Gorila, rinoceronte, cavalo. A gente vê esses animais, né, fortes. Elefante. Quer pensar? Elefante, então. Nem se fala. Que legal, gente. Vamos lá, vamos para a terceira mensagem de Manuel Filomeno de Miranda, que Divaldo psicografou Entre os Dois Mundos. Reminiscências e reflexões. Aí vamos fazer assim, né? Porque a mensagem é longa, para não ficar só minha voz aqui. Eu leio o primeiro parágrafo, depois vai Breno, por último Luquinhas, né, Luquinhas? Aí você já começa seus comentários. Vamos lá, então. Então, o nosso Manuel fala assim: nessas ocasiões, tomado pelas evocações espontâneas, sempre penso na possibilidade de pedir e suplicar aos navegantes do corpo físico que amem a Terra, descobrindo as suas potencialidades de inimaginável beleza, passando a amar-se mais, mediante o aprimoramento moral, de maneira que lhe seja possível amar também ao próximo, e, por consequência, a Deus, refletido no cosmo de cada ser, tanto quanto no universo, universal. A Terra é planeta ricamente dotado de valores inquestionáveis para a felicidade pessoal e grupal. Escola bendita é ninho de esperança e oficina de crescimento interior, tanto quanto hospital de almas que se encontram enfermas, necessitadas, por enquanto, do ferrete do sofrimento para melhor entenderem a finalidade da existência. É necessário, portanto, que haja na criatura humana o despertamento moral, a fim de que a Terra seja respeitada, pelo menos, quando não amada, o que constitui um dever impostergável. Com relação a comentário de minha parte, eu vou me resumir apenas a esse despertamento moral que Manuel Filomeno de Miranda pede que a gente tenha. Paulo, na Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, uma das frases mais icônicas de Paulo, ele escreve: desperta, ó tu que dormes. E muitos de nós estamos adormecidos mesmo. Talvez estejamos cobertos, né, com um edredom muito grosso do egoísmo, do orgulho. Talvez as papilas gustativas falem mais alto do que realmente os valores do coração. Mas é importante despertar para a vida espiritual e para os valores que nós precisamos também ter aqui dentro, que buscam o momento certo de acordar as faculdades espirituais como caridade, fraternidade, e especialmente hoje, acho que a principal, empatia.
Porque a criatura humana, em nenhum momento, ela é convidada a encarnar na Terra para sofrer. Ela é convidada à Terra para amar e ser amada. A questão é que, pelos espinhos que ela encontra no caminho, não sabendo realmente ressignificá-los, ela, dentro de si, cria toda uma argumentação para apenas trazer violência para fora. Então, é um convite que a gente tem na vida, desperta tu que dorme. Acorda para os valores sacrossantos, para buscar o que é belo, o que é eterno. Olha para o animal realmente e enxerga como teu próximo. A parábola do bom samaritano é clara. Jesus pergunta no final, e então, o homem da parábola, o bom samaritano, se fez próximo de quem? Isto é, ele se aproximou de quem? Chegou mais perto, abraçou, olhou empaticamente para quem? O que nos separa, por exemplo, de uma planta, de um animal? Lembrando o Herculano Pires, A Agonia das Religiões, capítulo 5. Ele vai parafrasear Leon Denis. O espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. É o convite que a gente escuta da espiritualidade. Como o Breno falou, são mais de 200 citações, e são muito mais, se a gente colocasse todas de fato. Mas é um convite direto. Desperta tu que dorme, para os valores que nós precisamos absorver. Possamos despertar realmente para os compromissos desposados e compromissos com amor em relação à natureza, em relação aos animais, em relação à própria humanidade. Reconhecendo que não pode existir liberdade sem disciplina e responsabilidade. Luquinha, você estava falando, eu estava pensando, o que dorme, ele não está fazendo mal, porque ele está dormindo. Tem um amigo meu que diz isso, fulano não faz mal a ninguém, dormindo. Mas ele também não está fazendo bem, né? Ele está estagnado. E aí a Joana de Ângeles nos traz que, na maioria, nós, de uma forma geral, nós não somos tão maus, mas também não fazemos o bem. E é nessa média que a gente vive, de uma indiferença, né, e de seguir aquela manada, fazer o que os outros fazem, é que nós temos mais dificuldade de fazer o bem, de reverter, de acordar, de despertar, como você estava falando, do que aquele que está praticando algo errado, um mal. Porque aquele que está praticando, ele tem uma energia para fazer. E aqueles que estão na média, adormecidos, não têm energia, não têm uma reação, são mornos. São mornos. E aí, esses são em grande quantidade. Então, eu estava pensando justamente isso. Meu Deus, fiz a conexão com o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz isso, né? Aquele que dorme, ele não está fazendo mal, mas também não está fazendo bem. Está ali, naquela indiferença, deixando tudo passar, né? E tem uma responsabilidade também, da mesma forma que todos, né? Breninho. Tem até uma passagem da Bíblia que fala, né, que Deus vomitará os mornos. No Apocalipse tem uma frase assim. Seja quente ou seja frio, mas morno não quero. Você vê que Deus ficou bravo com essa história de morno aí. É exatamente isso. Então é tomar partido mesmo, né? Vamos tomar partido. Vamos. Uma coisa que eu estava refletindo sobre, né, começo de ano, e observando assim até próximo a mim, e esse ano vai ser um ano complicado de disputa política, né, que vai ter muita questão assim, mas a gente já começar para nós mesmos e para quem está próximo da gente, vamos propor que tal assim, uma ideia. Eu estou estudando psicologia, e para eu me tornar um psicólogo e para eu exercer a profissão de psicólogo, eu tenho por obrigação legal, por dever, nós vamos falar mais de dever agora para frente, eu tenho por dever profissional seguir o código de ética do psicólogo. Se eu infringir o código de ética, eu posso perder, depois que eu obtê-lo primeiro, eu ainda estou estudando, mas eu vou poder perder o meu registro no Conselho de Psicologia. Então eu tenho que seguir um código de ética. Agora, eu, enquanto cidadão, que código de ética a gente segue, assim, né? Eu acho que a gente está num momento muito perdido. Qual é o meu código de ética enquanto cidadão, enquanto membro dessa sociedade aqui? Nós estamos nesse momento em que ficamos discutindo os deveres em relação ao próximo nessa pandemia, de se vacinar, de usar máscara, de não aglomerar.
E aí você vê discursos, e que às vezes pessoas próximas a mim compartilham discursos assim, aí você começa a ouvir, olha, por um aspecto o cara tá falando coisa que vai se encadenando ali e tal, mas aí eu sempre paro e falo assim, mas que código de ética que esse discurso está apontando? Ah, geralmente é um individualismo extremo, fala-se muito em liberdade, a minha liberdade, mas que código de ética que está apontando, né? É um código de ética que tem como premissa básica a compaixão, a solidariedade, a generosidade, a empatia e o amor, da forma mais ampla, não amor por mim, exclusivo que me exclui do meu irmão e da minha irmã, né? Então é a gente tentar. E aí, o que vai constituir, o que vai me ajudar a criar esse meu código de ética? São boas referências. Então, dentro da doutrina, Joana, referências excelentes, vai absorvendo esse conteúdo dela, Manuel Filomeno, né? Uma referência maravilhosa para quem tiver interesse é o que o Lucas mencionou, que eu realmente ainda estou no comecinho, mas estou estudando bastante, que é a comunicação não violenta. Pega o Horizontes da Fala de Miramês, que é a comunicação não violenta sem a palavra comunicação não violenta, mas que o tanto que ele diz para a gente que a gente impacta esse mundo através da nossa fala, né? E o tanto que irmãos e irmãs nossas, por causa das mídias, eu tenho falado isso muito eu não vou falar o nome, mas uma pessoa muito próxima a mim, cuidado com o que você compartilha. Botar o dedinho hoje em dia ali e dar um encaminhado, uma mensagem de um vídeo, é uma responsabilidade muito grande. Você está ajudando a criar um mundo e às vezes não é o mundo que você quer. Eu falo para essa pessoa, eu te conheço profundamente e sei que não é esse mundo que você quer criar. Mas você naquela hora está agindo de forma muito inconsciente, movido por ignorância mesmo. Ah, suou. Ah, mas é que uma parte daquele vídeo tem uma coisa que eu concordei. Ok, mas vê para que ponto que está apontando aquele vídeo no geral, né? Olha só essa outra parte aqui, vê as consequências dessa outra parte que ele falou, né? Então vamos estabelecer para a gente, para cada um de nós, o nosso código de ética e seguir firme ele, né? Cada vez mais alinhados com compaixão, com empatia, né? E aí passa a ser realmente um dever, é o finalzinho dessa mensagem do Manuel, e vai emendar com a última do André Luiz, que é o título do nosso programa de hoje, que é um dever, mas não é para ser encarado como, então quer dizer que eu sou obrigado agora, o Espiritismo não obriga a nada, que é um outro discursinho também. Não, é um dever porque eu tenho um código de ética. Eu vou seguir esse meu código de ética e é um dever meu. Ele é individual, né? Cada um que estabeleça o seu com esse cuidado, né? Presta atenção para que mundo, que direção que está nos levando esse seu código que você vai criar aí. Breninho, a gente lembrar que a criança, ela precisa de regras, até o ponto de poder discernir por ela sozinha. Então, nós precisamos, né? Eu estou aqui, os mandamentos, os 10 mandamentos recebidos lá na revelação por Moisés, até hoje, eles são código de ética para qualquer época, a base, né? Uhum. Eles estão no livro dos Espíritos, por exemplo, na terceira parte, nas leis morais. Esse é um reconhecimento que ficou mais claro para mim, engraçado isso, né? Mas ficou mais claro, por exemplo, eu leio eventualmente o Balde, outros estudos, não só. Uhum. Mas ficou mais claro para mim, a própria doutrina fala isso muitas vezes, nós somos crianças, e a gente tem um orgulho de não, imagina que eu sou criança, eu sou adulto. Não, espiritualmente nós somos criancinhas ainda. Nós rebeldes e tudo mais, com direito a tudo, adolescência. Que código que nada, quem manda aqui sou eu, não vou seguir código nenhum. Eu vou ver o que é que dá, é muito assim, né? Não, eu vou fazer, será que dói tanto assim mesmo, né? E bota o dedinho lá, né? Coisa de curiosidade, meio de... É como Jesus diz, nós somos mais frágeis que maus, né? O Murilo, o pessoal do Move não brinca, né? Ou Breno, o Murilo colocou aqui, ó, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Aí Murilo continua. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus, assegurar uma situação futura? E aí ele vai lá vai Murilo. Não é preciso fazer o bem. Não,
A resposta. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Livro dos Espíritos 642. Então, a gente deixa de fazer o bem, vai ter uma consequência. A gente está mudando o curso, né? Que vai ser algo que não será agradável. Evelyn também traz uma contribuição muito legal. Ó. Já dizia Paulo Freire, não existe imparcialidade, todos são orientados por uma base ideológica. A questão é, sua base ideológica é inclusiva ou excludente? Olha que legal, né? Essa citação. E ela continua. A nossa base deve ser inclusiva, aquela que inclui os seres, toda a natureza. E aí, Dalva, o espírito deveria ser o primeiro e não o último a preservar, a qualquer custo, o equilíbrio planetário. É assim, o espírita está em várias condições de evolução também, né? Como os de outras religiões, ou os que também não têm religião nenhuma, né? Há uma gradação, né? De acordo com a nossa condição, nossos aprendizados, né? Mas vamos em frente, né, Dalva? Luquinhas, comentários? Luquinhas se inspira, né? Ele escuta um comentário aqui, aí ele solta uma pérola. Eu acho que se fosse para acrescentar a fala que a nossa Eve trouxe aqui sobre Paulo Freire, me lembro Sócrates. Sócrates fala exatamente a mesma coisa. O ser humano, a criatura humana, faz sempre exatamente o que ela acha que é melhor para si. Ela pode ser enganada, ela pode ser persuadida, iludida com relação às condições, à interpretação do mundo, mas no final ela toma a decisão que ela acha que é melhor para ela, ainda que a interpretação dela esteja equivocada. Então, isso vai convidar todos nós à reflexão sobre o que é que nós valorizamos de fato. O que é que fala mais alto aqui dentro realmente aqui na acústica do coração, na acústica da alma. Aí a gente vê que o egoísmo realmente está ali na raiz, né? Não é à toa que é uma das chagas da humanidade, como nos traz Kardec, através dos amigos espirituais. O egoísmo e a vaidade, né? Também, porque realmente dele se derivam outras dificuldades nossas, né? No enfrentamento da nossa evolução. Murilo sim, pode falar, Breno. Não, estava lembrando, sabe, porque o Murilo tinha falado aqui, não, Murilo não, foi você mesmo que falou da responsabilidade da palavra, né? Que você trouxe, da gente encaminhar as mensagens sem refletir muito, na pressa do dia a dia. Joana diz isso, a gente age irrefletidamente. O problema da gente é esse, a gente não pensa antes de agir. E aí a gente precisa lembrar que isso é uma sequência, olha o perigo. Nasce no pensamento, como diz Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, inclusive o Chico Xavier, nasce no pensamento, é lá a raiz, né? E aí, quando a gente vai para a palavra, a gente já está materializando. O pensamento já materializa, já plasma, né? A gente já está fazendo realmente. A gente já está, né, co-criando. E aí, de palavra, gente, para atitude é um pulo. A partir do momento que a gente verbaliza, a gente fica muito mais fácil, muito mais próximo daquela ideia e concretizar aquela ideia. Então, realmente, a gente tem que atingir lá no pensamento, logo no início, né? Revendo, refletindo, né? Aquela orientação de Alcione, que alguém já citou aqui, renúncia hoje, foi Luquinhas, logo no início, né? De Emmanuel para Chico Xavier. Conhecer, meditar, olha, o início está no pensamento lá, né? Para poder a gente sentir e viver. Aí o viver sendo uma consequência, né? Flávia trouxe alguma coisa aqui. Ela está dizendo, todos nós temos ainda muito a melhorar, muitos companheiros espíritos ainda não despertaram. E nós, apesar de já amar os animais, temos muitas atitudes e posicionamentos a revisar. Isso, exatamente. Ana Ribeiro está completando aqui minha fala, ó, já plasmou quando pensou, né? Já começou a concretizar aí, né? Mas vai se agravando. Sim. Quando a gente passa para a palavra, e a palavra é um pulo para a atitude, né, Breno? Pode falar, Breno. E uma coisa que eu costumo falar assim, né? Então tá bom, eu estou convencido, né? Até aquela nossa irmã que está ali pedindo, já está até, só o fato dela estar perguntando como é que eu faço para
eu acho que foi para ela que ela falou, né? Isso ficou subentendido, né, a Heloísa, né? Como é que eu faço para me tornar vegana aos 64 e tal. Então, isso aí já ela já deu 90% do passo. Agora é só... Porque já está no pensamento dela. A ação já é menor. Não se preocupa tanto com isso. Só segue. E vai dar certo. E aí, geralmente eu falo assim, né? Como é que eu faço, então, para ir trabalhando essa questão do egoísmo, diminuindo? Porque não é fácil, né? Porque às vezes eu acho que eu estou fazendo certo e me engano. Mas uma coisa que eu sempre percebo em mim, assim, toda vez que eu estava agora de férias, aí a gente vai para um lugar fora de casa, acaba tendo menos opções. Então eu tive que ir em quilo, restaurante de quilo. E restaurante de quilo, dependendo do lugar, assim, tava lá, passei um pouquinho na praia, não tinha quase nada. Então tem arroz, e eu já tive que perguntar se o feijão, porque às vezes eles fazem o feijão com bacon, eles cozinham com bacon, para segundo eles dar um gostinho, né? Dar um sabor. Aí tiram o bacon e servem. E uma vez eu fui nessa, passei tão mal, mas tão mal, porque aquela gordura do bacon já não. Eu nem sabia que tinha, eu fui saber depois porque eu passei mal e perguntei. E aí, então, nesse em particular, o feijão não tinha sido cozinhado com nada de animal. Então, eu pude comer o feijão, arroz e uma salada. E tinha uma batata frita. E aí, eu vi as outras pessoas, até aqueles pratos tão mais cheios, tão mais encorpados. Naquele dia, eu tava com uma fome, que eu tinha caminhado na praia, tinha nadado. E aí, mas não quero me vangloriar, mas assim, é um exercício que todo mundo que faz a abdica de pegar todas as opções, porque é um trabalho ali de interno. Olha, eu podia estar pegando, ninguém estaria ali me julgando ali, ninguém sabe que eu sou vegano, mas ao abdicar daquilo, é um trabalho de humildade, é um golpe no meu ego, porque olha eu aqui pegando esse prato, tô com fome, tô mandando vendo uma saladinha aqui, adoro salada, não me levem a mal, mas não dá aquela sustância. A salada é bom para, né, para dar os nutrientes, mas na sustância mesmo nós queremos uma lasanha de berinjela com queijo de batata, um queijo de castanha. Eu sei que eu gosto de uns pratão. Então, mas é um trabalho. Então, olha só que exercício legal. Eu quero trabalhar meu egoísmo. Vai ser vegetariano, porque e a oportunidade vai estar diminuindo cada vez mais, porque à medida que for tendo cada vez mais opção, a hora que meu prato estiver tão cheio quanto dos outros, aí já não trabalhei mais o ego tanto. Porque eu já estou comendo mesmo as coisas veganas. Mas toda vez que ainda tiver esse mundo ainda com menos opções pra gente, aproveita agora. Trabalha isso, trabalha a humildade, trabalha ali o ego. É uma oportunidade fantástica. Imagina que escola que é isso pra gente, né? É mesmo, viu? Olha, agora eu acho que Leandro vai desconvidar você, porque ouviu, Leandro? Ele come um pratão, ele gosta da Eu contribuo, Leandro, não se preocupa, eu contribuo ali com a vaquinha. A vaquinha, olha só o linguajar do. A gente, mas isso já é tão legal da gente imediatamente já perceber, né? A gente, opa, eu falei isso. Tem até site, né? vaquinha.com.br. Vaquinha.com, mas a gente. O cofrinho, que é na forma de um porquinho, enfim. Exato. Nossa, isso está muito incutido na gente. Luquinhas, quer comentar aqui? Olha, Leandro trouxe uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, tão bonita. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa. Poxa, eu não me sinto na condição de comentar, mas essa é uma frase tão bonita, que ela merecia ser impressa. A gente tinha que fazer uma camisa no móvel só com essa camisa e para a gente começar a trabalhar e fazer palestra com essa frase. Essa frase é muito bonita. Pois é, olha, a Maria Cláudia, eu acho que a Maria Cláudia está dizendo a diferença entre vegetarianismo e veganismo são bem acentuadas? Acho que o Breno pode responder essa. A diferença, Maria Cláudia, é que o vegetarianismo, ele é uma prática do veganismo. O vegetarianismo, ele é uma dieta. Ele é o veganismo na parte da alimentação. Então, já dá para entender que o veganismo é algo muito maior. O veganismo é uma filosofia, é um código de ética, que é essa de amar a criação.
Então, se eu amo a criação, eu não vou usar roupa. Então, o veganismo vai falar. Eu não vou usar roupa que tenha couro, né? Resto de animais. Por exemplo, entretenimento, eu não vou no zoológico, porque lá eu vejo meus irmãozinhos ali, em exposição ali, pra gente ir lá bater palma e gritar na orelhinha deles, eles ficam estressados, tem uma diminuição de qualidade de vida enorme. Então o veganismo é mais uma filosofia de vida, é um código de ética, é uma parte do nosso código de ética, né? E o vegetarianismo é só a manifestação desse código de ética na alimentação. E aí também tem, às vezes, uma confusãozinha que tem o vegetarianismo, tem o ovo-lacto vegetarianismo. Então, às vezes a pessoa fala, eu sou vegetariano, mas ela ainda está comendo ovos, leite, queijo e derivados, né? Que é um passo, né? Igual eu falei, minha mãe está ali, firmona, muito orgulho dela. E é um passo nessa caminhada, né? É um desapegar. Eu precisei também passar por esse ovo-lacto vegetarianismo. Eu fui me desapegando dessa ideia de que realmente, né, do paladar, fui encontrando outras coisas deliciosas, uma berinjelinha, uma abobrinha, uma lasanha com queijo de castanha de caju. Imagina queijo de castanha de caju, não tem zero colesterol. Que coisa mais maravilhosa é essa, né? Então a diferença básica é essa. Ai, Breno, você fica assim, empolgado quando fala de comida. Meu Deus, tadinho do Leandro. Olha, Heloísa está falando assim, minha ideia inicial é ser vegetariana. É bom? Oh. É ótimo. Não é bom, não. Pela empolgação de Breno, ele falando, dá vontade de tomar esse leite. Meu pai relacionava comer carne com agressividade. Tem relação? Olha que pergunta boa. Olha, o Chico comia um pouquinho, né? Eu acho que não tem, não. Não tem, não. Só a carne, não. É uma coisa, é muito mais complexo que isso. Do espírito, muito mais né? Eu posso trazer um comentário? Pode falar, Breno, falo depois. Claro. Agora, o contrário é verdade. À medida que você vai se abraçando com a paz, com a rimsa, a não violência, aí você não quer mais saber de carne, porque carne teve que matar o bichinho. É o contrário mais, eu acho. Emmanuel, no A Caminho da Luz, quando ele está falando sobre as raças adâmicas, e aí ele vai falar sobre o sistema de capela, ele fala o seguinte, tá no nosso catálogo. Quase todos os mundos que lhes são dependentes, isto é, dependentes do sistema de capela, já se purificaram física e moralmente. Examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência. Marcham uns contra os outros, ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Eu compartilho do Breno que apenas comer em si não é uma justificativa, mas eu acho que está muito atrelado ao porquê que você come. Se é realmente na argumentação de subsistência, sobrevivência, que não pode existir, não pode ser condizente realmente com a nossa realidade no século XXI, com supermercados gigantescos, globalização, enfim, ou se é realmente apenas para, como o Rafael colocou, né, porque nós ainda estamos coisificando os animais, negando para eles o direito, vamos dizer assim, o direito que nós não podemos retirar de forma nenhuma de serem filhos de Deus, de reconhecer neles merecedores do nosso amor, realmente encontrar os motivos porque nós estamos comendo a carne. E aí, naturalmente, a gente vai encontrar que o egoísmo está muito bem enraizado entre nós e é muito mais uma causa, de fato, é muito mais o efeito, de fato, do que uma causa em si. Muito perfeito, bom. Mesmo. O Wilson está trazendo aqui, o pensador Ney Lobo afirma que com a educação dos espíritos cumprirá os propósitos divinos de progresso dos seres humanos e da criação. Jesus abençoe os educadores de todas as épocas. Assim seja, amém. Abençoe a todos nós, né? Gente, estamos no finalzinho. Foi tão bom. Agora eu acabei até com fome de tanto Breno falar em comida. Mas vamos lá. A última mensagem, não é a mensagem, é uma frase de André Luiz, é um fechamento
que é justamente o título, né, da live de hoje. E aí eu vou deixar aqui para ser o fechamento de vocês, as considerações finais, tá certo? Ele diz assim, André Luiz, no livro Conduta Espírita, Valdo Vieira, Perante a Natureza, capítulo, ele diz, o respeito à criação constitui simples dever. Qual dos dois quer começar? É simples, né? É simples, é só respeitar, né? Então, pro espírita, né? Porque nós estamos falando aqui, quem nos ouve é mais um espírita que vai clicar ali. Ainda que isso não implique em separatividade, eventualmente que alguém que não se identifique como espírita esteja ouvindo, vale para todos nós, né? Nós não somos separatistas, não, né? Graças a Deus. Mas é isso, o espírita ele segue um código de ética, só para voltar naquele ponto. E esse código de ética implica em trabalhar quanto mais possível o amor. E amor incondicional, quanto máximo a gente puder. Estamos muito distante dele ainda, mas vamos nessa direção. Vamos apontar o nosso código de ética nessa direção. Então, nesse sentido, é um dever meu. Não sei se não quero impor a nenhum irmão ou irmã meu. Isso é totalmente individual. Mas meu é. Eu quero acordar todos os dias com essa noção clara na minha mente. Eu tenho o dever hoje de ser o mais amoroso, mais caridoso, mais generoso e respeitoso com toda a vida. Eu quero me resumir a falar duas coisas. A primeira delas é Gálatas 5,13. Quando Paulo de Tarso vai falar sobre Gálatas, é a carta da liberdade, né? Um testemunho sobre liberdade. E Paulo escreve assim, ou melhor, um testamento sobre a liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne. Muito significativo, tá aqui, né? Mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Né? 5,3. E Emmanuel, no Vinho de Luz 128, ele fala sobre liberdade. São 6 textos de Emmanuel que falam sobre liberdade em Gálatas, né? 3 para um versículo e 3 textos agora para o 5,13. E aí, sobre liberdade, Emmanuel fala o seguinte: o maior valor da independência relativa de que desfrutamos, o maior deles, o que é realmente liberdade para aquele que segue o Evangelho, está na independência relativa de que desfrutamos, reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando bem. Fora disso, servir-se uns aos outros, não existe liberdade. Não existe liberdade. E aí, para encerrar minha participação com vocês, agradecendo o carinho de todos, a possibilidade de estar com vocês aqui, eu quero só trazer uma fala que eu já trouxe realmente. Primeira Epístola de João, no Evangelho, a primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 20. E estava confirmando aqui, né? Essa é realmente minha última participação, né, aqui, antes de eu me mudar para Araraquara, né, aqui em Manaus. Tem os estudos semana que vem aqui na Rede Amigo, mas realmente com os amigos do MOV, com a nossa querida Cris, é a última aqui em Manaus. 1 João 4,20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Não tem como amar a Deus sem amar as criaturas. Indo ao mundo inteiro pregar o evangelho a toda criatura. Como pregar o evangelho aos animais enquanto eles morrem para saciar papilas gustativas, para tentar sobreviver no mundo, ou porque precisamos pelas condições orgânicas do corpo, quando a gente utiliza desses argumentos ainda apenas. Quando a gente tem uma fartura de mensagens. O catálogo é muito claro, são mais de 200 sobre respeitar os animais, não comer carne, amar a natureza, o próprio evangelho e por aí vai. Não tem como amar a Deus sem amar as criaturas. Não tem como amar os animais se infelizmente nós ainda estamos não considerando eles na conta os merecedores da nossa própria caridade e amor. E aí encerro também com João. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. É esse amor iluminando nosso coração que a gente esparge para os outros. No demais, muita paz, muita luz. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nós na noite de hoje. Que lindo. Olha, Jesus diz, né?
quando ele fala, já não vos chamamos mais servos, mas sim amigos, ele diz, eu vos escolhi primeiro. Ou seja, ele amou a gente primeiro, né? Flávia Gabrioli, Lucas Breno, Cris, foi demais hoje, gratidão por esse estudo, que possamos seguir firmes no propósito de espalhar amor às criaturas, né? A Maria Cláudia também está agradecendo o momento, né? Ju, o homem ganha horror ao sangue. Isso aqui é porque é a continuação de uma mensagem que ela coloca, a Juzinha. Vamos ver aqui. À medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa essa necessidade. O homem ganha horror ao sangue, está lá na Gênesis, Kardec, né, capítulo 3. Dalva, lindo demais esse domingo de bênçãos e muitas elucidações, gratidão, beijos vegetarianos. O Chico falava, diz Flávia, né? Ao outro eu dou o direito de serem como são, a mim o dever de ser a cada dia melhor. Completando aí, né, a fala de Breno, que Breno trouxe para a gente. Nossa, gente, tantos comentários legais, interessantes, né? Maravilha de encontro, exatamente, é muito bom ouvi-los, diz Leonor, tenhamos um domingo de luz. E é o Leandrinho aqui, o anfitrião. Cadê? Linda manhã com vocês, queridos. Feliz domingo. Um feliz domingo para todos. Agradecer aqui demais a companhia desses dois queridos que eu estava com saudade. O Lucas Gabriel, que a gente não tinha se encontrado ainda, aqui, né, no Em Defesa da Vida Animal. Breno, a gente já se encontrou logo no início. Foi um prazer revê-lo. Gratidão por todas as elucidações, realmente, né? Vamos em frente. Eu estou no processo também, ainda como ovo e queijo, mas estou indo, estou seguindo. Siga firme. Né, Breno? E domingo que vem nós nos encontramos de novo aqui para a gente continuar os nossos estudos, tá certo? A gente espera e conta com a participação, a companhia de vocês. Fiquem com Deus, uma excelente semana, um domingo lindo, cheio de paz, de tranquilidade, né? Para a gente angariar as energias suficientes, positivas, para a semana que inicia, a partir de hoje. Um beijo a todos. Obrigada mais uma vez, meninos. Gratidão, tudo de bom. 1 milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.